irmãos, com a paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos de volta aqui falando acerca do assunto, uma continuidade do assunto que estamos trazendo durante toda essa semana, acerca da fé e da razão de viver. Temos que viver por fé e não pela razão. Glória a Deus. Então, meus irmãos, neste dia eu quero trazer uma reflexão da parte do Senhor, que está escrito no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante, que fala acerca do cego de Jericó, que diz assim a palavra de Deus: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia fala que esse homem era cego e estava a mendigar. E fala também que ele tinha um pai, mas ninguém sabe a situação desse pai, ou se talvez ele morava ou não com esse pai. A Bíblia não fala sobre esse assunto, mas eu creio que este homem vivia pela rua mendigando e estava ali à mercê do tempo, né, do sofrimento do dia a dia, e não tinha a visão para que pudesse ver as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Aí é que a gente chega à conclusão do nosso assunto aqui falado sobre a fé e sobre a razão. Glória a Deus. Talvez se ele vivesse pela razão, glória a Deus, naquele momento que ele ouviu o barulho, já passou tantos os tempos no sofrimento, então para que está procurando algo ou alguém que ele não conhece, que ele não sabe quem é? Glória a Deus, né? Se ele usasse a razão, ele ia continuar pedindo esmola e se aproveitando do momento que estava passando muitas pessoas naquele lugar ali, naquele momento, para que ele pudesse ganhar até mais esmola. Porque a Bíblia diz que o Senhor, por onde passava, passava com uma grande multidão. Aleluia. E o homem agora, por sua vez, faz diferente. Porque imagine comigo, alguém é cego, aleluia, abandonado, à beira de um caminho num sol escaldante. Quando a Bíblia diz que ele lança a capa e se levanta e vai até ter com ele, alguém o leva à direção que o Senhor estava. Talvez essa capa que ele usava era para se proteger do sol forte que naquela cidade com certeza faz. Glória a Deus. Então esse homem agora usa da fé e não da razão. Ele está sentado, passa a multidão,
E ele agora começa a perguntar o que é que está passando. E alguém lhes diz que é Jesus de Nazaré. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quem clama ao Senhor alcança a misericórdia dele. Nos projetos da vida, na situação, na enfermidade, muitas vezes os recursos que nós temos na medicina, da ciência, dos homens, do dinheiro, ela não traz a nossa saúde de volta. Glória a Deus. Mas muitas vezes, se tiver fé e não usar a razão, usar a fé, acontece o sobrenatural. Porque não fosse assim, a gente não ouvia tantos testemunhos lindos de pessoas que já teve câncer, e todos sabemos que o câncer é uma doença terminal, uma doença implacável, que não tem cura. Muitas vezes toma tantos medicamentos, faz tantos tratamentos, mas no final, com alguns anos, 1 ano, 2 depois, essa pessoa vem novamente, essa enfermidade começa a surgir novamente dentro dos órgãos das pessoas e retira aquelas vidas. Mas relatos de pessoas que verdadeiramente tiveram a fé ligada no Senhor e tiveram um encontro com essa enfermidade cruel, elas foram curadas verdadeiramente e sem deixar vestígio nem sequela. Sabe o que é isso? É fé. Quando os médicos não podem dar jeito, não tem como chegar até você e dizer: não, você vai estar curado amanhã. Mas Jesus, ele cura agora. Jesus é a cura, mas tudo é por fé e também pela vontade dele, porque tudo tem um propósito nessa terra. Nós viemos à terra, fomos gerados dentro de nossas mães, e agora com 9 meses somos uma criança, saímos um recém-nascido, passamos toda a nossa fase de cuidados dos nossos pais, ficamos adultos, mas talvez morra antes de chegar à idade adulta, ou até mesmo viver muitos dias ou meses ou anos. Então tudo é um propósito de Deus na vida do ser humano. Porque Deus, meus irmãos, ele não se entende não. Porque se formos querer entender a Deus, vamos enlouquecer e não vamos entender nada. O porquê Deus faz as coisas e o porquê Deus depois desfaz. Glória a Deus. O porquê Deus permite ou porquê Deus deixa de permitir alguma coisa assim. Às vezes você tem um projeto, uma porta de emprego já certo, mas quando chega naquele determinado dia, a porta não vai estar mais aberta, ela vai estar fechada. Alguém vai dizer para você: estava ontem, a gente falou para você que estava tudo certo, mas houve um problema e agora você não vai estar podendo mais ingressar nessa empresa. Glória a Deus. Mas tudo tem um propósito de Deus. Talvez não foi ali porque Deus veio amanhã, nós vemos agora, mas o Senhor veio amanhã. E a Bíblia vai falar, glória a Deus, que esse cego, ele começa a clamar. O profeta Isaías, glória a Deus, em um dos seus versículos, ele fala que aquele que clamar ao Senhor, ele vai ouvir e vai fazer coisas grandes e inexplicáveis que você não conhece, porque Deus é sobrenatural. Ele faz as coisas sobrenatural, aquelas que nós não podemos fazer. Perceba que Deus só faz o que não podemos fazer. Se alguém te atormenta, aleluia, com drogas, alguém está envolvido com drogas, com alcoolismo, com a prostituição, com adultério, e você não tem forças, você já não suporta mais, eu quero dizer a você que pela fé, você pode sim
Porque o Deus que nós servimos, ele pode ir lá e desfazer todas as trevas que perturbam aquela pessoa, arrancar o vício daquela pessoa. E isso é fé. Então estenda as tuas mãos para o céu e clama a Deus com fé, porque pela fé a gente pode ver o sobrenatural de Deus. Pela fé esse cego era mendigo, estava jogado ali ao relento, pedindo esmolas, mas agora um homem passa, com uma grande multidão, ele clama e alguém, veja que sempre tem alguém que quer se levantar contra alguém, contra nós, para querer parar, para querer obstruir aquilo que Deus fez. Mas se você usar a sua fé, não olhar com os olhos da carne, os olhos materiais, os olhos físicos, e olhar pelos olhos espirituais, crendo que Deus, ele vai passar. É como Davi derrubou aquele gigante. É como Josué com o povo, a aldeia, 7 dias ali, tocando a trombeta, e as muralhas de Jericó caíram. Sabe o que foi isso? Fé. Se fosse pela razão, até hoje ele estava rodeando aquela cidade e a muralha estava lá de pé. Mas pela fé, ela caiu e aquele povo entrou naquela cidade e herdou aquela cidade. Aleluia. É pela fé que nós vivemos. Fé em Deus. Fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que o cego teve. E ele clamou, e veja que ele é insistente. Com Deus a gente tem que insistir, pedindo aquilo que a gente precisamos, dizendo: Senhor, nos ajuda, eu não posso. Talvez você esteja aí dizendo: eu não posso mais com esse filho, com essa filha, com esse esposo ou com essa esposa. Deus quem sabe, ou com aquele patrão, ou com aquele vizinho. Mas se você clamar com fé, Jesus vai fazer o sobrenatural. Porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre com a sua palavra. Glória a Deus. Às vezes você tem um problema pessoal com alguma outra pessoa e vai usar o físico, vai usar a razão. Aí vai bater na delegacia. Quando chega lá não é ouvido. Aleluia. Não é merecido daquela forma. Não é atendido daquela forma que você gostaria de ser atendido. Mas quando você dobra seu joelho, clama ao Senhor com fé. Glória a Deus, feito o cego fez, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele parou no meio da multidão e manda chamar ele, aquele que clama, aquele que grita por mim. Mesmo que Jesus já sabia a necessidade, creio eu que o Senhor passou ali com a finalidade. Era de curar aquele homem naquele momento. Porque Deus conhece todas as nossas necessidades, as nossas súplicas. E é lindo que ele diz assim: depois dele muito clamar com fé, Jesus manda que chame aqueles mesmo que disseram: cala-te, que não perturba o mestre. E eles agora, eles mesmos vai, diz: levanta-te, que ele te chama. Jesus te chama. E o cego foi até o Senhor. E quando chega na frente do Senhor, Jesus falando com ele, diz: que queres que eu te faça? E o cego, por sua vez, responde: Jesus, mestre, que eu tenha vista. Glória a Deus. Pela razão, ele estaria lá até hoje, cego, só recebendo aquilo que alguém passasse e desse a ele. Glória a Deus. Mas a fé dele foi tão grande que Jesus disse a ele: vai,
Veja o que o próprio Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele recebeu a visão física, ele recebeu a visão espiritual, e a Bíblia diz que ele o seguiu. Quantas coisas o Senhor tem feito boas na tua vida, e quando se levanta uma tempestade, às vezes levanta alguma dificuldade, barreiras, aí você quer abaixar a arma da fé, a arma espiritual que é a fé, e começa agora a interrogar o teu Deus, esquecendo-se que Deus, Ele te salvou, Ele te libertou no momento que você necessitava. Alguém provavelmente trouxe uma palavra para você da parte de Deus, pregou para você o Evangelho de Jesus Cristo, você sentiu de Deus aqui aquela palavra de conforto, verdadeiramente foi Deus, que Deus te libertou daqueles maus caminhos que você andava, e agora você quer deixar a fé de lado e usar a razão. Mas eu quero te dizer neste dia que o Senhor ainda está com a mão estendida sobre a tua vida e diz: filho, filha, o que queres que eu te faça? Agindo Deus na tua vida, crente, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir os projetos de Deus na tua vida. Se for de Deus, vai acontecer, mas também se não for, agradeça a Deus, porque a palavra também diz que nos dias bons temos que aproveitar, mas nos dias ruins temos que considerá-lo. Considera. Nos dias maus, considere, porque dias melhores virão. E qual é os dias melhores, irmão, diante da situação que nós estamos vivendo? Parece que você esqueceu que o Senhor prometeu: eis que estarei convosco todos os dias de tua vida, até a consumação do século. Ele disse, ele prometeu, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é Deus, é vivo, é fiel, verdadeiro, nos salvou, nos libertou do lamaçal do pecado e nos deu um novo nome, está escrito no livro da vida, e prometeu ir preparar lugar e vai voltar para nos levar para o céu de glória. Aleluia. Talvez você tenha neste dia pensado que essa palavra não adianta. Eu já ouvi faz tantos anos essa palavra, eu já servi faz tantos anos, eu já falei tanto do Senhor e agora eu estou passando por mais tribulação. O próprio Deus passou, o próprio Cristo passou as dificuldades, dores terríveis, perseguição, angústia. A Bíblia vai falar que o Senhor lá no jardim, no Getsemane, sentiu uma dor tão terrível na sua alma, no seu íntimo, que chegou a suar sangue do estresse que ele ficou, daquilo que estaria por vir. Mas mesmo assim, ele se fez por maldito na cruz, como malfeitor, morreu, derramou todo o seu sangue, foi transpassado por uma lança, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, está aí contigo, está aí com teus filhos, com as tuas filhas, com teus parentes, está te ajudando. Estás vivo por causa dele, estás respirando por causa dele. Você pode até não crer, mas você só está aí em pé hoje porque Deus está permitindo. Porque se não fosse assim, você já tinha sido executado nessa terra. Porque a Bíblia nos fala que se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas, seria motivo de sermos consumidos vivos.
pelos homens, porque pelos homens e a razão não estaríamos aqui falando de Deus, mas pela fé estamos de pé, falando do Senhor Jesus Cristo em meio ao caos. Glória a Deus. Estaremos trazendo mais outras reflexões ao decorrer desses dias. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Continue com a mão estendida sobre suas vidas. Permita-me que nessa reflexão trazemos uma oração da parte de Deus para a edificação da nossa alma. Oremos, justo e eterno Deus, Pai de infinita misericórdia. Te agradecemos pela palavra, Senhor, aqui falada da tua parte, Senhor, porque de mim nada tenho. Estende as tuas mãos, Senhor, aonde essa reflexão chegar, que ela possa impactar os corações, que possa mudar, Senhor, a mente de cada um que está com espírito depressivo. Vai tirando, arrancando toda a depressão, todo espírito, toda seta maligna seja despedaçada em teu nome, Jesus. Nos ajuda, abre as portas para os necessitados, Pai. Concede, Senhor, saúde para os teus filhos, as tuas filhas, para esse povo, para essa nação, Senhor. Nos ajude, Pai eterno, em tudo. É isso que te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. E que Deus abençoe todos, em nome de Jesus.